Boa noite com Jesus. Está me escutando bem, Eleonora? Muita paz, saúde. Deus esteja entre nós hoje sempre, né? Muita paz. O áudio está bom. Boa noite com Jesus, minha irmã. Como é que está você? Veja se a imagem e o áudio está bom. Obrigado. Então, que Deus possa nos abençoar, né? Primeiramente, nós queremos agradecer a oportunidade de luz, vivenciarmos com Jesus esse momento, né? E a nossa alma aprender com Deus e estar sempre ligado nessa atmosfera de paz, de harmonia e de bondade. Seja bem-vindo à live do Senhor, né? Obrigado, minha irmã. Que Deus abençoe. Muita paz e saúde. Como vocês estão, meus irmãos, minhas irmãs? Que a paz de Deus esteja entre nós. Nos envolva sempre paz e luz para todos vocês. E que Deus esteja conosco, nos abençoando, né? E que Jesus esteja entre nossas almas. Rayane, boa noite com Jesus. Seja bem-vinda. Hoje estamos aí na live, né? Do Centro Espírita 9 de Outubro, em Ney Moreno, aqui em Pernambuco. É uma honra voltarmos de novo, né? E vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 9 do item, né? Injúrias e violências, do item 1. E a gente, para poder harmonizar, pedir a Deus, né? A harmonia, a paz com Jesus, queria convidar vocês a orarmos, né? A vivenciarmos esse momento de prece para pedir a Deus a humildade, a harmonia, a paz e a luz. Charles, boa noite com Jesus, seja bem-vindo, meu irmão. Gisélia, boa noite com Jesus sempre, né? Então queria convidar vocês para que cada um de vocês pudesse ser um ponto de luz para a gente expandir o nosso planeta que precisa. Vamos orar para iniciar o nosso Evangelho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, gratidão, Senhor, por um novo dia, nova oportunidade que vós nos concede. Gratidão por vós ter nos dado, Senhor, a oportunidade de pararmos para estudar teu Evangelho. Nos dá, Jesus, a humildade, a simplicidade, mas também que nossos anjos de guarda, entes queridos, amigos e irmãos, possam nos inspirar na humildade, dando a nós todos discernimento e sabedoria para trazer a lição, Senhor, que vós tens nos dado. Que a tua paz envolva a cada irmão, Senhor, cada voluntário do Centro Espírita 9 de Outubro, em Moreno. Abençoe seus voluntários, seus trabalhadores, seus frequentadores, e a cada irmão e a cada irmã, Senhor, estará conosco neste momento, para que juntos possamos dizer: até aqui nos ajudou Jesus. Paz e luz a todos. Então, meus irmãos e irmãs, né? Que Deus os abençoe. A nossa irmã Aldeonora, né? Boa noite aos queridos irmãos que estão chegando na live do Senhor. Que Deus seja louvado, né? Então, que Deus nos abençoe. E hoje vamos estudar, né, meus irmãos, esse livro aqui tão importante, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde cada manhã estudamos ele, né? E aí, Michele, boa noite com Jesus, seja bem-vinda também, que Deus abençoe você. E ele fala nesse capítulo 9, né? E ele faz bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Como nós queremos, né? Essa brandura, essa pacificação, buscar harmonização. E quando a gente lia esse Evangelho redivivo de Jesus, a gente fica analisando como que Jesus, o nosso Mestre Divino, nos traz uma mensagem, né, de bem-aventurados os brandos, os pacíficos, e logo no item primário, né, que ele traz desse item aqui do primeiro, ele coloca injúria e violência.
Eu ficar analisando, meu Deus, se é pacificação, brandura, como é que Jesus, como a espiritualidade, Allan Kardec, traz em colocar injúrias e violência? E aí no item primeiro ele diz: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, item 5. Então, para que eu e você possamos ter essa terra, nós deveremos ser brandos e pacíficos. Quando Jesus nos fala que meu reino é deste mundo, porque o reino não chegou ainda na atmosfera das vidas espirituais, das almas punidas, das almas que querem buscar paz. Então, nosso planeta ainda não é o reino de Deus. Eduarda, boa noite com Jesus, seja bem-vinda. Então, vejamos a importância disso. E no item 2 diz assim: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, na mensagem de hoje, onde Jesus nos convida a essas reflexões, para que eu e você possamos ter essa terra, buscarmos vivenciar essa pacificação, essa brandura, nós seremos chamados filhos de Deus. Cada um de vocês, cada um de nós seremos chamados. Então, se eu e você buscamos essa pacificação, essa harmonia, esse equilíbrio, porque somos filhos de Deus. Enquanto nossas almas estiver ainda estressada, aperreada, nervosa, agitada, nós ainda não compreendemos a missão que temos para com o nosso Deus. Então, cada um de nós possamos buscar viver isso, Paulo Roberto, boa noite com Jesus, seja bem-vindo, meu irmão. Sônia, boa noite com Jesus. Então, para que eu possa ser chamado filho de Deus, eu tenho que estar com a pacificação, com a paz interior, com essa harmonia no coração, com essa virtude que nossas almas precisam ter. E ele continua dizendo assim, no item 3, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis. E quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Olha para aí, gente. Qualquer um de nós que estamos aí, em mercê da nossa violência, as pessoas que estão tirando a vida de outro irmão pela violência, ele será condenado pelo juiz. Interessante que esse juiz a gente coloca a Deus, como fosse aquela pessoa que estivesse no trono, foi o que foi ensinado a nós, mas na visão espiritual, na visão da doutrina espírita, esse juiz é a nossa consciência. Porque eu mesmo, quando chegar do outro lado, eu vou analisar aquilo que eu semeei, aquilo que eu plantei, e aí vem a colheita. Uma das coisas importantes que a doutrina espírita traz para nós nessa ação e reação: eu provoco o mal e o mal já está em mim. Muitas vezes a gente acha que a gente provoca o mal e o mal vem para nós. Mas quando nós provocamos o mal está em nós. Quando a nossa alma gera uma violência, essa violência está conosco. Então precisamos muito fazer essa mudança. Célia, boa noite com Jesus. Ari também, boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda, Então, é essa ação e reação, a causa que me leva a levar um desequilíbrio emocional e espiritual à violência. E essa violência, é importante compreender que ela está em mim, não está nas pessoas. Então, Jesus faz a nossa alma buscar a harmonização e a pacificação. Então ele ainda continua assim: eu, porém, vos digo que a quem quer que se puser em cólera. E o que é a cólera? Um sentimento de violência, de oposição contra a moléstia, ou prejudica alguém, uma ira, temperamento feroz, A gente parece que na hora que a gente tem o ódio, a raiva, a queixa, que usamos a violência, nós vivenciamos um período do instinto animal que nós temos.
Nós não somos iguais aos animais, mas esse estágio que nós encontramos da nossa inferioridade e da incapacidade de compreender os valores. Por isso que precisamos muito avançar nossa senda, estudar, orar e trabalhar, para que eu possa trabalhar o meu eu, o meu íntimo. E aí imagine como é doloroso. Tem alguns irmãos, não sei se vocês já passaram por essa experiência, ou vocês mesmos já viveram essa experiência, alguém ver uma pessoa com cólera, uma pessoa com ódio, com raiva, com ira. Primeiramente, o semblante da pessoa se transforma, né? Há muitas pessoas, a saliva sai aqui como as coisas brancas, como ectoplasma da energia negativa virar. As pessoas ficam ferozes, pessoas querem agredir com essa violência, por falta de equilíbrio emocional, por falta de bondade e de amor no seu coração. É muito doloroso quando a gente vê uma pessoa totalmente desequilibrada na injúria e na violência, né? Aí ele diz, né, qualquer pessoa que diga, né, contra seu irmão vai ser condenado no juízo. Então, qualquer violência que eu e você provocar perante uma sociedade, nós sabemos que o nosso pensamento tem vibrações. Nosso pensamento tem cor. Nosso pensamento tem volume. Analise isso. Quando a minha alma ela está em ira, em violência, a minha energia, a minha áurea, ela fica escura. Nessa escuridão leva a vibração negativa, tanto para a minha saúde como para a dos irmãos. Eu vibro o contrário. Agora analise. Nós que hoje estamos estudando a doutrina dos espíritos, que nós somos influenciados pelos espíritos. Analise quantos espíritos se aproximam de nós, como estamos vivenciando este momento de ira, de violência, de injúria. É muito doloroso. Aqueles espíritos que estão com a mesma vibração, mesma conexão, e você faz coisas que você aí. Então, quem será esse juízo que vai nos condenar? A própria consciência. Na hora que a gente repousar, na hora que a gente deixar de fazer. Interessante porque muitas pessoas são violentas. Porque muitas vezes você fala calmo com a pessoa e a pessoa é violenta com você. Uma base da violência é o orgulho. O orgulho do ser não aceitar aquilo. E principalmente quando a pessoa tem a calma e a tranquilidade e a serenidade da alma. Precisamos muito avançar. Silene, boa noite com Jesus, seja bem-vinda, minha irmã. Então vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar esse conteúdo que é aquele que disser a seu irmão raca, quer dizer uma pessoa que não tem importância, uma pessoa que não significa nada, uma pessoa que tem a idiotia. Meus irmãos, hoje você chegar, o nosso Unesca, nós fazemos, né, hoje paramos pela pandemia, que quando nós estávamos visitando alguns irmãos na psiquiatria, nos hospitais psiquiátricos, como é doloroso você perder a sua mente, você perder o raciocínio, você perder a tranquilidade e a paz, porque você usou violência com seu cérebro, destruiu o campo mental através da violência. É muito doloroso. E ele condena isso, né? Merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, 21 e 22. Analise como Jesus tratou a violência, a injúria. Quando Jesus coloca essa condição de levar até o inferno aquele que agride seus irmãos. Porque nós sabemos que nesse estado de consciência, quando nós acordamos na luz da oração, quando nós estamos em paz, em harmonia, em tranquilidade e serenidade, o que é que acontece, meus irmãos e minhas irmãs? Nós temos um dia de paz.
Agora, analise nossas almas acordar perturbado, violento, estressado. Essas vibrações vai deixar nossa alma numa perturbação chamada inferno. Aldenise Lacerda, boa noite com Jesus, seja bem-vinda. Então precisamos muito fazer isso. E ele começa a nos falar para nós trabalharmos esse conteúdo, fazer a mudança de comportamento, para que a gente possa dizer. No item 4 ele diz assim: por estas máximas, Jesus faz da brandura a ternura e o carinho, e da moderação. Olha para aí. Nós sermos brandos, nós sermos modernos, moderar nossas almas, né? Ternura, carinho, afeto, bondade, silêncio, orações. Os nossos amigos espirituais dizem assim: na hora da perturbação, na hora que você for testado na sua imperfeição, simplesmente silencie e ore. Silenciar na hora de sermos agredidos na nossa inferioridade, para que nós não possamos entregar ao nosso desequilíbrio e usar a violência. Silenciar e orar. E aí a gente começa a analisar, e como a gente não pode lembrar, né, deixar de esquecer de lembrar de Chico Xavier, quando ele dizia que uma pessoa que escutava algo ao seu contra, ele dizia assim: eu não aguento. Quando alguém fala algo na mesma hora, eu troco e falo o que eu quero. Aí Chico dizia assim: meu irmão, use a água da paz. Analise se nós pegássemos na hora que alguém nos agredisse, e não pelo nosso desequilíbrio, pela nossa imperfeição, pela nossa inferioridade espiritual, a gente chegasse e enchesse a boca de água e não engolisse. E ali a gente ia ver que essa água, que temperatura ela ia chegar? Será que ela ia ficar fervendo em nossas bocas? É uma lição para nós, né, que Chico nos traz, para que a gente possa ter essa brandura, essa moderação. Então, a brandura é a ternura e o carinho. A moderação é virtude e permanecer exatamente na medida da mansuetude. Então veja como precisamos ser manso, ser simples, para que a nossa alma possa buscar essa compreensão. E a mansuetude, né, e a mansidão, qualidade ou condição de quem é manso. Então Jesus nos pede que esse planeta aqui, esse mundo que nós habitamos, vai ser dos mansos, vai ser das pessoas pacificadoras. E nós estamos na escala evolutiva passando por isso. E aí a gente vai alcançar isso de acordo com o nosso grau. Moema, né? Boa noite com Jesus, seja bem-vinda, minha irmã. Então vamos trabalhar isso, né? Brandura, né? Gênio ou índole. Brandura, maneira de expressar, doçura, meiguice e suavidade. Quem de nós, espíritos imperfeitos, não queremos buscar essas virtudes? Buscar esses talentos, esses valores que tem na alma. Analise uma coisa importante, meus irmãos, minhas irmãs. Todos nós temos talentos e virtudes na nossa alma. Agora, como está esses talentos, essas virtudes? Como está dentro de mim? Eu preciso desenvolver. Mas quando Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos criou, Ele nos criou com todas as virtudes. Mas como Ele é muito sábio, permitiu que cada um de nós desenvolvesse a cada período reencarnatório. A cada reencarnação nós vamos desenvolver essas qualidades aqui. Analise essas qualidades de doçura, meiguice, de bondade, de caridade, fraternidade. Todos nós temos essas virtudes. Agora está latente. E muitas pessoas estão desenvolve ao pouco a grandeza da alma. Então, precisamos fazer isso. Que ele coloca ainda afabilidade, né? A gente ser da qualidade das pessoas que é afável, que atribui com a cortesia, é delicado, é benevolente, né? Como é importante alguém chegar para você e você
abraçar a pessoa. Como é maravilhoso a gente soltar o lodo de luz dentro da gente. Quando você encontra a pessoa que você gosta, que você ama, que você tem um carisma, que você tem uma afinidade, é ou não é maravilhoso? A gente abraça as pessoas, parece que não quer soltar mais. A gente escuta a pessoa falar com aquela voz que preenche a nossa alma, ilumina nossos espíritos e nos fortalece, dando a tranquilidade. Analise se hoje, nessa encarnação, tivéssemos a oportunidade de estar de frente com Jesus. Que maravilha escutar Jesus no Sermão do Monte, trazendo essa bem-aventurança dos pacificadores, dos brandos, dos mansos, e a gente ali sentado em meio à multidão e Jesus trazendo a mensagem. E precisamos estudar o Evangelho de Jesus, porque estudando o Evangelho de Jesus traz calma para a nossa alma, ilumina nossas vidas. E esse livro que a nossa irmã Eleonora trouxe para nós, chamado Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz muita calma para a nossa vida. Aí ele diz, para que nós possamos alcançar e começar a trabalhar a violência, a injúria, ele pede para a gente ter paciência. Qualidade do quem é paciente. Paciência, a ciência da paz. Eu tenho a paz no meu interior, eu tenho a paz no meu exterior. Quando o Nando Cordel tem a música belíssima, que eu sei que vocês gostam, a paz do mundo. A paz do mundo começa em mim. E quando eu começar a semear a paz e a adubar com tranquilidade, serenidade, harmonia, fraternidade, essa semente, essa árvore da paz, ela vai dar fruto. E quando der fruto, toda a nossa alma vai ficar feliz. Meus irmãos, será que nós poderíamos trocar tudo que nós temos de material pela paz de espírito, pela consciência tranquila, pela harmonia no lar, pela fraternidade e o companheirismo no trabalho, pela igualdade e a união de todas as religiões? Basta que eu e você possamos ser a paz que gera o mundo. Então, seremos pacificadores, veremos esse planeta muito mais tranquilo e sereno quando cada um de nós começarmos a vibrar na mesma sintonia com o nosso Pai, com o nosso Criador. Então vejamos que é uma lei, a paciência é uma lei, paciência, a ciência da paz. E ele continua, condena por conseguinte a violência e a cólera, e até toda expressão descortês, de que alguém possa usar para com seu semelhante. E aí a gente vê o quê? O respeito, a compreensão. Existe uma mensagem na doutrina espírita que eu gosto muito e me fez refletir depois que a gente vai falando. Espíritas, não violei nenhuma consciência. Analise essa frase. Estamos falando de violência. Quando a gente fala de violência, a gente fala de violência física, bruta, né? Mas não. Existe uma violência que é essa daqui. Espíritas, não violei nenhuma consciência. Se aqueles irmãos não compreendem a doutrina dos espíritos como você compreende hoje, silencie e ore, para que eles possam crescer. Isso é uma violência. Quando alguém está seguindo o caminho e você usa da sua autoridade, do seu conhecimento para tirar aquela pessoa, mas não com bondade, não com tranquilidade, não com fraternidade, você não está respeitando. Então a gente vê a violência em meio a religiões de querer estar com a razão e com a verdade. Então precisamos mudar muito esse conteúdo doutrinário para que a nossa alma... E ele diz que toda expressão... Eu fico analisando, muitas vezes, quando a gente olha na sociedade alguém ser violento, alguém fazer algum mal, a sociedade condena essa pessoa à morte. Mas esquece que eu, que me acho bom, me acho santo,
que eu não estou na condição daquele irmão que praticou o mal, eu desejo que ele morra. Analise como Deus está nos avaliando. Eu tenho conhecimento, estou condenando? Então, muitas vezes, o nosso Pai, ele analisa a intenção do que nós estamos fazendo. Aquele que está praticando mal, ele está praticando mal muitas vezes por sua ignorância. Mas nós que já temos conhecimento, quando a gente vibra contra o irmão pelo seu erro, não sabendo perdoar, não sabendo compreender a sua ignorância, nós somos mais responsáveis por nossos atos. Ele diz, raca em Hebreus era um termo descunhoso que significava homem que não vale nada e pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Meus irmãos, como uma pessoa que muitas vezes que você, que eu não gostamos, que a gente tem indiferença com essas pessoas. Só que a pessoa não comunga com o nosso pensamento, não comunga com as nossas vibrações e a gente analisa, né? Muitas vezes a gente tira brincadeiras de diferenças porque a pessoa é mais alta, outra mais baixa, outra tem um volume maior ou menor. Então, ou a pessoa não sabe falar, não sabe se expressar. Analisemos isso. Como é importante brincadeiras de mau gosto. Será que essas brincadeiras não é uma violência? Será que a gente humilhar alguém, rebaixar alguém, porque achamos que temos a condição moral? Será que a nossa alma compreende isso? Estamos longe ainda de buscar, né, esse conteúdo, né? Então vamos trabalhar para que a gente possa vivenciar. Boa noite, parabéns, a felicidade da minha irmã, né? Ela é Leonora, né? Fez aniversário uns 3 dias atrás. Boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Que Deus abençoe você com muita luz, né? Então vamos trabalhar esse conteúdo doutrinário. Aí ele fala, vai mais longe, pois que ameaça com fogo do inferno aquele que disser a ser irmãos, és louco. Olha para aí. Quando eu deixo um desequilíbrio emocional, psicológico, espiritual em alguém, veja que responsabilidade. Hoje eu sei da lei da reencarnação. Todo pensamento negativo que eu ingerir nas pessoas, que eu jogar nas pessoas, que eu emanar para as pessoas, eu vou responder por isso. Agora, na lei dos equilíbrios emocionais que a gente fala pela violência, é um estado de consciência esse inferno. Aí ele diz, é evidente de se tornar aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava e atenua a falta. Olha aí o que a gente falou antes, a intenção. Qual é a sua intenção? É de ferir? É de machucar? É de humilhar as pessoas? É isso que Deus vai te julgar. Romero, boa noite com Jesus, seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus abençoe você também. Então, é a intenção que você faz. E a intenção, a gente está aqui, ó. A intenção de ajudar ou de prejudicar. Quando nós pegamos alguém que vai falar da vida dos outros, né? Quando ele fala da injúria, eu me lembro de Sócrates. Quando Sócrates, alguém chega... Léo, boa noite com Jesus, Léo. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Quando a gente analisa que Sócrates, alguém vai falar mal de alguém, alguém vai usar uma violência contra alguém, a fofoca, né? A fofoca, meus irmãos, é uma injúria. A fofoca, ela é uma violência que desequilibra. Porque quando alguém chega para você falar de uma fofoca, de uma mentira, você está vibrando contra a lei de harmonia e de paz. E aí quando chega para Sócrates e diz, Sócrates, eu não tenho algo para te dizer. A pessoa que é fofoqueira, que usa a injúria, o que é que ela diz? Ela simplesmente faz assim, eu não quero escutar, eu quero escutar. E Sócrates diz, o que você vai falar para comigo é útil? E a pessoa útil não é nada. Meus irmãos, analise uma coisa importante. Se o que estamos falando, se o que estamos passando não é útil, por que falarmos? Mas a vontade de falar é grande.
E aí ele diz, Sócrates, mas Sócrates pergunta, o que você vai falar para mim é bom? Analise. Se algo que você vai falar não é útil, não precisa falar. Se não é bom, não precisa falar. Então precisamos a buscar. Mas a pessoa que está ali com aquela violência na língua para falar, aí diz Sócrates, mas olhe. E aí Sócrates diz assim, meu irmão, o que você vai falar é verdade? Ele disse não. Se não é útil, se não é bom, se não é verdade, para que falar? Então a violência, quando você está desequilibrado, eu estou desequilibrado, e a gente jorra, a gente desequilibra as pessoas. Então precisamos fazer isso. Aí ele continua dizendo, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Olha para ele. Por que uma simples palavra chama você de idiota, de louco, de imbecil? O que essas palavras vai falar? Aí ele diz que não é a palavra, é a vibração da intenção que você está fazendo para as pessoas. Primeiro, humilhando alguém em sociedade. Eu sinto muita dor no coração, eu fico muito pensativo e refletivo quando a gente vê alguns irmãos que nós gostamos que utilizam as redes sociais para agredir outros irmãos. Isso seja político, religião, de futebol, de tudo isso. Meus irmãos, veja que violência estamos fazendo. Aí depois a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lê uma mensagem bonita, faz uma prece bonita, mas na hora de agredir essa violência a esses irmãos. E a gente esquece que esses políticos estão aí, essas pessoas que estão envolvidas na política, são espíritos imperfeitos, igual a mim e a você. Para que a gente chegar e fazer injúrias com ele, violências verbais contra os seus atos errôneos? Aí se a gente buscasse o nosso divino Mestre Jesus, Jesus dizia assim, perdoa quantas vezes for necessário. Jailson, boa noite com Jesus. Então veja que as palavras que a gente faz, ela agrava ou atenua na sua vibração. Como eu estou emanando essa vibração para esses irmãos? Se eu tenho um pensamento negativo para você, junta-se, assemelha, né, com muitos espíritos, e aí eu solto o verbo do amor. Então, meus irmãos, vamos trabalhar. Ele continua dizendo assim, em todas as palavras ofensivas expressam sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Olha para aí. Veja a importância, Nádia, boa noite com Jesus, seja bem-vinda. Veja a importância que ele diz que toda ofensiva, toda violência, todo estresse, toda palavra que a gente agride e fere as pessoas, nós estamos sendo contra a lei de amor e de caridade. E quando nós somos contra essas leis, nós vamos ressarcir o débito. Aí ele continua, que deve persistir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, a família universal. Meus irmãos, essa mensagem aqui eu vou colocar aqui para vocês lerem aí também, né? Para vocês verem como é importante a gente buscar esse estudo doutrinário e espiritual. Quando eu estou fora de mim, com o meu desequilíbrio, né? E aí eu sou contra a lei de amor. Será que quando Jesus chegasse perto de nós, na hora do momento que a gente estivesse sendo violento, trazendo a injúria para a pessoa, será que Jesus ia ficar feliz conosco? Então a gente precisa mais ele entender que estamos no grau de inferioridade. Aí ele continua. E que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca, na fraternidade. É que entre o ódio e a animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo, é a lei primeira de todo cristão. Então,
a gente fica analisando, né? Que boa noite com Jesus, minha irmã, seja bem-vinda. A gente analise o ódio, né? Quando você usa a violência, por que você tem ódio? Se nós temos ódio, nós vamos destruir as nossas células, os nossos átomos e as nossas moléculas. O ódio vai gerar uma doença. Quando esse ódio vir, que a gente não consegue dominar ele dentro de nós, o que é que acontece? A gente explode para alguém. E a gente sempre vai culpar alguém pela nossa violência. Então ele diz que a gente tem que ter a humildade. E a humildade, ela realmente baixa um pouquinho a nossa crista, né? Aí no item 5 diz assim: o que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo cometido, né, tendo recomendado que os homens que renunciassem os bens deste mundo, havendo-os prometido os céus. Para que a gente ser pacíficos, brandos, para possuir a terra, se Jesus nos pede para a gente buscar os céus? Na nossa evolução reencarnatória, precisamos dos estágios na terra. Em cada planeta, nós precisamos habitar. Só que lembremos disso, estamos encarnados. Nós não somos os seres encarnados. Eu estou com esse corpo, presente de Deus, para esta reencarnação. Mas daqui a alguns anos, eu vou desencarnar, eu vou morrer. Então, para que eu possa aprender as coisas dos céus, eu tenho que passar pelas provas e expiações da Terra. O nosso planeta Terra ainda é de expiações e prova, mas ele nos promete um céu, um planeta, um mundo mais ditoso. Nós estamos na escala evolutiva de nosso planeta na segunda categoria. Saímos do mundo extintivo, estamos no mundo de expiação e prova, em transição para a regeneração. Veja a importância de nossa alma buscar isso. E quando Jesus nos diz que na quarta geração, olha para aí, na quarta geração é que a gente vai buscar. Nós estamos na segunda geração, que é o segundo milênio. Falta ainda o terceiro milênio, o quarto milênio e até a nossa evolução. Então, para que a gente possa ter os céus, precisamos trabalhar. O lar que você tem é o perfeito. O trabalho que você tem é o perfeito. O corpo que você tem, ele é perfeito. A sociedade, a religião que você tem, ela é perfeita para a tua evolução, para a tua grandeza. E aí você vai buscar moldar, trabalhar, renunciar, evangelizar, espiritualizar a sua alma para que você não possa ter a violência. Eu digo a vocês, momento que a gente tira para escutar uma música de uma melodia maravilhosa, um filme que traz paz para a nossa alma, a gente vai trabalhando essa violência que nós temos da nossa imperfeição. Nós não somos violentos. Não existem pessoas violentas. As pessoas estão violentas. As pessoas estão com ódio, com raiva. Mas um dia ela vai descobrir o amor que tem de si. E aí vai avançar. Aricatuta, boa noite com Jesus, seja bem-vindo. E ele diz ainda: tendo recomendado aos homens que renunciassem os bens da terra para haver prometido dos céus. Enquanto aguardar os bens dos céus, tem o homem a necessidade dos da terra para viver. Então nós somos hoje corpo, mente, física e espiritual. Precisamos. E eu digo a vocês, essa experiência reencarnatória, ela é perfeita para a nossa evolução. E mais que a gente é humilhado, rebaixado na matéria, mais o espírito vai amadurecendo e crescendo para buscar sua eternidade, que é Deus. Mais que eu e você passarmos por provas e tirarmos notas boas, mais a gente avança na senda.
Então não percamos a oportunidade de sermos felizes. E ele continua dizendo, apenas que ele recomenda que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Fernanda, boa noite com Jesus, seja bem-vinda. Então, você e você, qual é o mais importante? Existir ou viver? Existir personalidade, corpo, mente, matéria. Viver a essência do Espírito. A escolha é nossa, né? Boa noite com Jesus, minha irmã, que bom você estar aí. Por aquelas palavras que quis dizer que até agora os bens da terra são assabarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Meus irmãos, quanto nós vemos hoje as pessoas violentas, as pessoas que brigam, as pessoas que matam, as pessoas que brigam por tudo. As pessoas pacíficas, elas são realmente ainda violentadas. Mas lembre-se que hoje a pessoa que está plantando mal, a violência, amanhã ela vai colher esse fruto. Hoje nós estamos colhendo aquilo que a gente plantou. Mas uma observação importante, nem sempre a violência que nós estamos passando é que eu e você fizemos. Não é sempre assim essa lei. Então, muitas vezes, quando nós estamos passando hoje por uma agressão, por uma injúria, por uma violência, não é porque eu fui violento com as pessoas, mas é a oportunidade que Deus me concede para ter paciência, humildade, fraternidade e amor. Então nós temos 2 pontos aí para estudar. Quando eu estou passando no estágio de violência, eu fui um violento em vidas passadas e hoje eu estou colhendo. Se eu hoje estou sofrendo a violência, mas não plantei em reencarnações passadas, é simplesmente para amadurecer as minhas virtudes de calma, tranquilidade, de esperança e de fé. 2 pontos diferentes. Agora, como eu e você vamos absorver isso? De acordo com a nossa evolução. Aí ele diz, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. Olha para aí. Você sabia que o violento ele é egoísta? Porque ele é mais forte, ele se acha mais forte, ele diz assim, não, eu vou vencer essa batalha. Então a violência, muitas vezes, para conquistar as coisas no seu egoísmo próprio, né? O fraco e o pacífico já não serão explorados. Olha que coisa bonita, meus irmãos. Andresa, boa noite com Jesus, seja bem-vinda, né? Que Deus abençoe. Então, analise isso. O fraco e o pacífico não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Sabe por quê? Porque quando nossa terra chegar no degrau de evolução, a gente não vai precisar mais disso. Então as pessoas que estão aí, né, buscando trabalhar, buscando ser, né, violento com as pessoas, ter esse ódio, ter essa raiva, elas vão passar. Então essa violência não vai acontecer mais. Então imagine, tal é a condição da Terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento do mal, né? A nossa irmã Leonora, né? A calúnia é uma violência de grande maledicência, com certeza. Veja o que Jesus, a espiritualidade, diz para nós. Quando o nosso planeta alcançarmos o progresso de mundo de regeneração, você sabia que o mundo de regeneração não vai ter mais essas expiações? A gente vai ter prova, mas vai diminuir uma porcentagem enorme dessa violência, porque a gente já não tem mais o que expiar. A gente vai ter mais o que amar. Aí ele diz, haver tornado o mundo ditoso, feito afastado todo o mal.
Então, esse mal, ele será evangelizado, ele será espiritualizado. Esse mal vai ter conhecimento. O mal, ele vai ter tanto conhecimento que o mal faz mal a ele, aos outros, que ele vai ter vergonha. Quando muitas vezes você está numa reunião que as pessoas estão equilibradas, harmoniosas, né, em paz, e alguém chega com violência, com ódio, com queixa, e ninguém responde, todo mundo silencia. Ninguém dá valia àquele mal, àquela violência. A pessoa faz o quê? Ela não encontrou o apoio, ela tem vergonha. A mesma coisa são os mundos ditosos. O mal se terá vergonha e vai se afastando. Então é preciso que nós possamos buscar isso. Então quando nós começarmos a nos evangelizar, espiritualizar, a gente consegue. Então quando esse mal chegar, a gente vai buscar vivenciar. E com certeza, meus irmãos, né, a gente vai procurar trabalhar, semear esse amor. E uma das coisas importantes para a gente semear a paz, a tranquilidade, tirar esse ódio, essa raiva, é simplesmente falar de coisas boas. Não abra seus lábios, não abra seu coração para falar de ódio, de raiva, de queixa. Nem se seja política, religiosa, nem para defender as pessoas. Não use a violência. Quando nós usamos a violência com alguém, quando pegamos a injúria, a calúnia, tudo isso contra alguém, lembre-se, mais dado, mais será cobrado. Mais coisas boas será cobrado em nós, né? Interessante que um pesquisador japonês veja como a importância as vibrações. Ele coletou mostra de águas em diversos países do mundo, descobriu que as moléculas da água que ele retirava de alguns lugares calmos era bem diferente dos lugares urbanos. Nosso corpo físico, analise, ele também possui 3/4 de água, né, como o nosso planeta. Analise como está na hora que a gente está com ódio. Vamos lá? Faça uma experiência. Quando você está com ódio, com raiva, com ira, com violência, analise se você fosse uma panela de pressão e você colocasse água dentro, só água, né? E aquela volúpia da água, que é aquela temperatura, analise eu e você, quando a gente está com raiva, a água que temos no corpo, como ela vai se transformar. Como essas partículas, essas moléculas de água vai se transformar. A gente tem um passe, né, que vocês conhecem. Quando você entra numa casa espírita, você pode estar estressado, aperreado, perturbado, mas quando você entra na casa espírita, você sente uma paz. Você sente uma tranquilidade. Por que isso? Porque as mentes daquelas pessoas, a música, a melodia, a mensagem transmite paz para nós. Quando você leva a sua água para lá, que muitas vezes, sei lá, no corre-corre da vida, agitou-se, brigou com alguém, arengou com alguém, você leva aquela água e a água é fluidificada. Derramada energia, bálsamo maravilhoso. Toda a molécula da água é transformada em medicina, em remédio para a nossa alma. Agora analise você chegar e pegar um copo com água com raiva. Você ter raiva de alguém e as pessoas tomam um copo com água, senão você vai explodir. E você pegar a garrafa de água, um copo com água com raiva e tomar com raiva. É um veneno que você está tomando. Então a gente muitas vezes, quando a gente é violento com alguém, quando a gente perde o nosso equilíbrio, nós estamos tomando veneno. A gente acha que está derramando veneno para outras pessoas, mas somos nós que estamos tomando o remédio. Então a violência não leva a nada, né? Queria aprender isso desde a minha infância,
mas o estado que eu me encontro ainda de imperfeição, quantas vezes a gente vai se estressar, quantas vezes a gente vai se desequilibrar pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Quanto falta ainda para nós avançarmos. Mas eu digo uma coisa a vocês, se nós perseverarmos no estudo do Evangelho, no trabalho de campanha do quilo que acalma a nós, que traz humildade, campanha de fraternidade, melodia, Evangelho no lar, a gente vai transformar. Visita os hospitais para que a gente possa aprender que muitas pessoas estão nos hospitais, pessoas que estão com derrame, pessoas que estão com coração, porque não tranquilizaram a sua alma, se desesperaram através da violência. Então a violência, a injúria, não leva a nada a ninguém. Então que nós possamos compreender isso para entendermos que o nosso pensamento, ele é matéria. E essa matéria, ela vibra de acordo com nossos pensamentos, com nossas energias. Então a gente precisa, que o pensamento nosso é comunhão com Deus. Que nós pensamos, os espíritos entendem. Então, se eu estou em paz, em harmonia, eu vou convidar meu anjo de guarda e meus entes queridos. Eu queria agradecer a oportunidade, que o Centro Espírita 9 de outubro, de Moreno, nos concedeu essa noite, a gente parar um pouquinho, estudar o Evangelho, para falarmos nesse capítulo 9, que interessante que esse capítulo fala de tantas coisas, a paciência, tudinho. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, injúria e violência. Então, meus irmãos, vocês que faz, a cada um de vocês, vamos orar, vamos pedir a força a Deus, coragem, ânimo e fé, pedir a Deus que nos abençoe sempre, E eu queria, eu sei que a gente aqui encerra, eu sei que a gente termina tudo, mas eu queria convidar a nossa irmã Eleonora, a participar conosco, Eu sei que eu estou fugindo do protocolo, mas se você puder, eu queria convidar você aí para a gente encerrar aqui e agradecer a você pessoalmente, Wilton, agradecemos a sua participação, Muito obrigado pelas palavras. Eu quero saber se você quer participar conosco aqui para que a gente possa encerrar, minha irmã. Queria convidar você, se você puder, você diga assim que eu vou lhe chamar. Se não puder, a gente vai fazer a prece. E eu queria agradecer a todos os irmãos, nós que fazemos parte, do União Espírita Cadecista da Amiroeira, Unesca, Hoje teve reuniões públicas lá, Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer e que Jesus ilumine vocês. Querido, faça a prece. Não, eu sei que eu vou fazer a prece, mas eu queria convidar você, Se você pode vir, eu faço a prece, mas eu queria convidar você. Se você pode participar do encerramento comigo, eu faço a prece. Quero saber se você pode, fugindo do protocolo da live. Você pode? Se não puder, você diga. Acho que ela não pode, Então vamos lá fazer a prece. Hoje não posso, tá ok. Então, meus irmãos, queria convidar vocês a gente mentalizar que cada um de vocês fosse um ponto de luz, fosse um ponto de amor, um ponto de fraternidade, para a gente expandir essa luz com Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, renovando o novo dia, novo amanhecer, queremos te agradecer pela oportunidade do dia, da noite. Agradecer, Senhor, ao Centro Espírita 9 de outubro de Moreno, pela oportunidade. Abençoa seus trabalhadores, seus voluntários, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, que estão conectados conosco neste momento no Instagram. Aqueles, porventura, Senhor, vão ver. Deus abençoe vocês. Que Jesus possa acalmar nossos corações, tranquilizar nossas almas. Que neste momento possamos levar nosso pensamento de amor e de luz a todos os lares, transformando os lares em santuários de amor e de fraternidade. Abençoando os irmãos que estão nos hospitais, precisando do bálsamo, do remédio.
que Jesus, médico divino, possa alcançá-los. Aqueles irmãos que estão nos cárceres, nas cadeias, Senhor, eles possam encontrar a serenidade e a tranquilidade com Jesus. Aos jovens, às crianças, aos idosos abandonados, que o companheirismo e a amizade, Senhor, e os voluntários da paz os envolva a todos. Que esses irmãos que estão aí na enchente, meu Deus, tem piedade de nós. Que cada um de nós possamos ser voluntários, levar um agasalho, um alimento, uma sopa, um caldo generoso para acalmar. Abençoe esses irmãos, fortalece, Senhor. Abençoe esses seres que estão reencarnando sobre a terra para trazer espíritos luminosos, para transformar o nosso planeta num planeta de paz e de tranquilidade para vivermos. Ilumina os irmãos, Senhor, que estão retornando à paz espiritual, para que eles possam ser acolhidos e amparados nas grandes moradas do nosso Pai. Ilumina, Senhor, os países em guerras e conflitos, derrama sobre eles, Senhor, a Tua paz. Que nesse momento queremos Te agradecer pela oportunidade e dizer, Jesus, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Que nossos anjos de guarda e que possamos ter uma noite de paz e amanhã, Senhor, ter um dia de esperança e de luz. Que a paz do nosso Senhor nos envolva, esteja entre nós e permaneça hoje, amanhã e sempre. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Muita paz a você. Newton, boa noite. Um beijo no coração de vocês, um abraço fraterno e que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. A gente agradece também, a todos os irmãos e que Jesus esteja conosco, meus irmãos. Um abraço para vocês e até a próxima com Jesus.